Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 22 de maio. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo por aqui. Bom, antes de fazer o nosso planejamento aqui inicialmente com Roma e Salernitana, vou comentar um pouquinho de como é que foram os jogos esse sábado de manhã. Estou gravando no sábado, então provavelmente você já está vendo esse vídeo no domingo à noite, já sabe como foram os resultados de domingo também. Mas foi um bom dia de trabalho na Bundesliga 1, não tanto na Bundesliga 2. A Bundesliga 2 teve boas oportunidades, mas eu particularmente fiquei mais frebetado do que consegui bons resultados. Já na Bundesliga 2 foi muito bom. Tivemos a surpresa, né? Vamos dizer assim, surpresa para alguns, mas a gente já imaginava uma possível complicação do Bayern de Munique contra o Leipzig. O Bayern tomou uma virada acachapante do seu segundo filho, o Leipzig, e o Dortmund só depende de si para ser campeão. Nesse momento que eu estou gravando, e você está assistindo, na verdade, o Dortmund já jogou. Então, se o Dortmund venceu, ele está a uma vitória de ser campeão contra o Mainz em casa, na frente da sua torcida, da Muralha Amarela. Se empatou, ainda tem chance, porque eles vão ficar empatados em ponto. Agora, se o Dortmund perdeu, meus amigos, aí ele perdeu uma bela chance. Um jogo aleatório que eu não tinha comentado, se eu não me engano, o Mamelodi Sundowns foi eliminado pelo Wydad Casablanca na Liga dos Campeões da África. Foi para a final, o Wydad vai jogar contra o Al Ahly. O que mais que nós tivemos? Tivemos a confirmação do título do City na Premier League com uma derrota do Arsenal para o Nottingham Forest. Além de salvar o Forest, praticamente, entregou o título na mão do City. Não poderia ter sido de maneira diferente, né? Já que o Arsenal vinha entregando sempre desse jeito. Então o City não precisou nem entrar em campo contra o Chelsea. Não sei quanto é que foi o jogo contra o Chelsea, tá? Mas o City nem precisou entrar em campo para ser tricampeão da Premier League. O que mais? Tivemos a vitória fácil do Galatasaray sobre o Sivasspor, já era esperado aqui em relação ao Sivasspor estar desfocado. O Braga vacilou contra o Boa Vista, pode ficar ameaçado em relação a essa vaga de playoffs na Liga dos Campeões. O Hamburgo, como eu falei com vocês aqui, ó, ainda vai jogando contra a equipe do Greuther Fürth. Esse jogo interessa a gente, esse jogo aqui do Milan com a Sampdoria, eu já vou comentar sobre ele agora em relação ao jogo da Roma, tá? O Porto acabou de falhar um pênalti, pelo que eu tô vendo aqui, e vamos lá. Não vamos gastar tanto tempo. Vamos falar sobre a Roma, que é a finalista da Europa League, time do Mourinho. Mourinho que não perdeu nenhuma final de... Ó, o Porto fez o gol, deve ter feito no rebote. Ó o barulho aí. O time na verdade o Mourinho, se eu não me engano, em todas as finais europeias que ele chegou, ele foi campeão. É impressionante, né? É uma Liga Europa com o Porto, uma Liga dos Campeões com o Porto, uma Liga dos Campeões com a Inter, uma Liga Europa com o United, uma Conference League com a Roma e agora uma Europa League com a Roma. Posso estar enganado, me desculpe se eu tiver, tá? Eu vi uma imagem hoje e acho que eu decorei, mas eu posso estar falando besteira. E o Mourinho é mais um favorito, apesar de pegar o bicho-papão da Europa League, que é o Sevilha, a Roma é uma das favoritas, pelo menos por ter esse treinador, né? Acaba ganhando um favoritismo para poder vencer essa competição, mas não vai ser fácil. Falando de Série A italiana, e por isso que eu citei o jogo do Milan, o Milan vai vencendo a Sampdoria, já rebaixada por 3-1. Chegou até a tomar um empate, mas fez 2 gols depois. Isso faz com que o Milan, nesse momento, vá de 61 para 64 pontos e faça com que a Roma tenha um trabalho muito difícil para buscar essa vaga na Liga dos Campeões. Essa vaga da Liga dos Campeões, ela pode vir com o título da Europa League, mas nada é garantido. É um jogo só, dá para ganhar, dá para se classificar. É possível se classificar por lá, mas seria interessante se a Roma conseguisse essa classificação via Série A. O problema é que a Roma tem mais 3 jogos por fazer e só pode chegar a 68 pontos. Lazio com 65, Inter com 66 e Juventus com 69 também tem 3 jogos para fazer. Então é muito difícil imaginar, a não ser que a Lazio vacile muito ou que a Inter vacile muito, é muito difícil imaginar que a Roma consiga essa vaga. E provavelmente essa vaga pode até ficar com o Milan. Tá? Então é mais provável que a Roma tente buscar a vaga da Europa League ou da própria Conference League. Infelizmente não foi uma excelente temporada da Roma dentro e fora de casa, acabou não sendo uma temporada no geral, começou muito bem, mas não conseguiu guinar, né? Não conseguiu continuar, e a Roma acabou ficando muito mais voltada para as Copas do que propriamente para a Série A italiana. Isso pode ser bom e ruim, depende do que vai acontecer na final. Se levantar a taça contra o Sevilha, vai ser excepcional, a torcida da Roma é uma torcida maravilhosa, 2 taças, né, europeias em 2 anos seguidos, seria muito bom ver a Roma de volta na Champions League com o Mourinho via campeão da Europa League, né? Via título da Europa League. Porém, se não conseguir o título, não consegue vaga na Champions e muito provavelmente também, não sei se consegue até vaga
em alguma competição europeia. Mas a Roma só vai saber disso depois da final, então ela tem que se focar nesse jogo aqui contra a Salernitana, que já não busca mais nada no campeonato. A Salernitana está de férias. Engraçado falar isso porque na temporada passada a Salernitana penou para ficar, mas esse ano ela conseguiu ter um desempenho um pouco melhor, passou menos sustos e como visitante a Salernitana tem apenas 2 vitórias. A Roma sempre foi muito forte dentro de casa, perdeu 5 jogos, isso prejudicou muito a campanha, poderia ter perdido um pouco menos. Se a gente usa um pouco do PDF de apoio, a gente vai ver que a Roma ela tem bons números de vitória, de sair na frente do placar, ela tem uma boa defesa, mas ela poderia ser um pouco melhor em alguns quesitos que eu já vou mostrar para vocês, tá? A Salernitana não assusta tanto, pelo menos pouquíssimas vitórias, sai pouco na frente do placar, tem uma defesa horrorosa, tem um ataque muito fraco, mas isso daqui me incomoda muito, ó. A Roma acaba não sendo um time muito confiável para back, para quem trabalha numa bolsa esportiva, né? Eu, por exemplo, trabalho aqui com a minha parceira Betfair, inclusive tem bônus aqui para vocês. É muito difícil trabalhar a Roma no primeiro tempo porque não é um time que consegue empregar uma imposição, uma superioridade tão facilmente. É só a gente prestar atenção nos números. Por mais que a Salernitana sofra o dobro de gols, a Roma não consegue ter um número de vitórias tão grande, acaba tendo um número de derrotas também muito alto para um favorito, e a gente vai se deparar aqui com uma cotação muito esmagada, tá? Aonde a Roma consegue ser um pouco melhor é no segundo tempo, com um pouco mais de vitórias, é onde a Salernitana também tem bastante dificuldade defensiva. O que me chama atenção para esse jogo são as bolas aéreas, porque se eu tenho uma Salernitana se comportando de uma maneira mais defensiva, mais recuada, mais compacta, chamando a Roma para cima, mesmo de férias, né? Imagino que a Salernitana não venha também para se expor tanto. Mesmo de férias, a gente pode ter uma Roma tendo dificuldade de penetrar dentro da área e as bolas aéreas aqui podem ser um bom caminho. A Roma é excepcional nos escanteios e na bola aérea e o time da Salernitana toma muito gol de cabeça. Então isso pode ser uma boa opção. Se você é trader assim como eu, pode ser um jogo para você, pelo menos consultar esse back Roma, mas lembre-se da informação de que a Roma não costuma ter tanta imposição, tanta superioridade assim nos primeiros tempos. Então, nada melhor do que você abrir a stream para conferir se essa superioridade está acontecendo ou não, tá? Vale também verificar qual é o tipo de jogo que a Salernitana veio fazer. Se é mais defensivo ou se, pelo fato de já estar de férias, está um pouco menos preocupado em se defender, está jogando muito mais para o ataque. Aí sim, pode ser um jogo mais pautado para gols e menos para match odds. Se você é Panther, eu não vou te indicar essa vitória da Roma, por mais que eu tenha uma necessidade extrema aqui, o famoso must win, porque eu acho que, pelo que apresentou a Roma durante toda a temporada, a odd de 1,45 é muito baixa, tá? Porém, você pode ficar de olho pelo menos no mercado de over 1,5 por aqui, que acaba não estando tão esmagado para uma cotação de 1,45. Geralmente, quando a gente tem um favorito assim no mercado de resultados, a gente acaba tendo o over 1,5 a 1,17, 1,18, 1,20, acabou com uma cotação um pouco maior. Eu ainda pegaria no live, sinceramente. Eu acho que eu esperaria para consultar qual é o tipo de jogo que a Salernitana principalmente veio fazer, que eu acho que a Roma vai vir, né, toda titular e tudo mais, mas provavelmente a Salernitana vai ter 2 escolhas por aqui. Ou faz um jogo recuado, sem se importar tanto, ou faz um jogo agressivo, tentando, né, mostrar a galera que quer renovar contrato, final de temporada, tentando mostrar serviço. Aí pode ser um jogo um pouco mais aberto. Se você encontrar essa oportunidade, essa segunda resposta, né, de um jogo mais agressivo, eu gosto de pensar nesse over 1,5 quanto antes. Agora, se for um jogo mais amarrado, talvez pegar ou esse over 1,5 no live ou pegar o over limite no segundo tempo. Lembrando, acho muito provável que a Roma consiga os caminhos da sua vitória, se é que vai conseguir, pela bola aérea, tá? É favorito, mas eu não gosto, pela temporada que fez, de pensar nessa vitória da Roma com essa odd tão baixa. Se quiser pegar algo a favor da Roma no mercado de resultados, te aconselho a pegar ao vivo, provavelmente no segundo tempo, e se quiser colocar um empate anula a seu favor, é muito bom. Ainda na Série A italiana, a Juventus também disputando vaga na Liga dos Campeões enfrenta o Empoli. Se empatar, praticamente garante a sua vaga. Eu já vou explicar o porquê. Mas vamos dar um contexto de como chega a Juventus. A Juventus chega eliminada na Europa League, semifinais, chegou a sair na frente do Sevilha na Espanha, mas acabou tomando um empate, depois tomou a virada na prorrogação. O Empoli não busca mais nada na competição, não pode ser alcançado aqui pelo Verona, então é muito provável que jogue aqui bem mais tranquilo, porém, das últimas vezes que enfrentou a Juventus, conseguiu complicar um pouco a vida da Juve, principalmente no seu estádio, tá? A Juve venceu da primeira vez que foi lá, pelo menos aqui no histórico, né? O Empoli marcou um gol, depois a Juventus voltou até lá e o Empoli marcou 2 gols, ou seja, das 2 vezes que a Juventus visitou o Empoli, ela venceu, mas ela venceu tomando gols. Isso pode sim significar um problema para a Juve, porque talvez falte um pouco de motivação. A Juventus vem jogando bem, jogou bem contra o Sevilha, na minha opinião, no jogo da volta, mas faltou um pouco de concentração. Os gols do Sevilha, talvez o segundo tenha sido mais concentração, o primeiro foi um golaço de fora da área, então acho que não foi tanto culpa assim da Juventus, mas a Juventus está muito próxima de garantir a sua vaga e precisa de
uma vitória em 3 jogos. É provável que o faça. E além disso, tem o fator do confronto direto com o Milan, que é um dos postulantes a essa vaga. Então, só para vocês entenderem o contexto. A Juventus tem 69 pontos e lidera, tirando o Napoli, que já é campeão, a briga pela vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano que vem. O Milan está vencendo nesse momento a Sampdoria, está indo de 61 para 64 pontos. Tem mais 2 jogos, poderia chegar no máximo a 70. Se a Juventus empatar esse jogo com o Empoli, ela também já chegaria a 70, mas o Milan tem a vantagem no confronto direto, pelo menos até esse momento, porque as duas equipes se enfrentam ainda na última rodada. Então basta para a Juventus ou um empate contra o Empoli e depois mais um empate contra a Udinese, ou até um empate contra o Milan, ou uma vitória simples contra o Empoli hoje para garantir a sua vaga e deixar o Milan, pelo menos no confronto com a Juventus, de fora. O Milan pode disputar com o Inter, com o Lazio, mas com a Juventus ficaria de fora. E eu tenho um pouco de receio com esse cenário, e eu acho que você que está fazendo a sua precificação também poderia ter, porque me envolve um pouco a questão emocional. Acho que a Juventus pode chegar um pouco abalada, já sabendo que a chance de se classificar para a Liga dos Campeões é muito grande, então a gente pode ter uma Juventus nesse jogo demorando a acelerar, demorando a entrar no tranco, e aí depende muito de como o Empoli vai se comportar, se o Empoli vai vir engolindo a Juventus, né, fazendo uma marcação-pressão muito forte, ou se também vai ser um time meio sonolento, de férias, e me causa assim um pouco de desconforto pensar em como eu vou abordar esse jogo, para ser muito sincero. Tá? A Juventus não fez uma boa temporada fora de casa, não teve números assim que se destacam. O número de vitórias da Juventus é muito parecido com o número de vitórias do Empoli, o número de gols marcados é o mesmo, o número de gols sofridos é muito parecido. A Juventus não tem superioridade no primeiro tempo em relação ao Empoli e também levemente superioridade no segundo tempo. Se a gente for trabalhar com o número de vitórias, eu até vejo a Juventus se destacando, mas o número de derrotas é parecido e o número de gols marcados e sofridos também, tá? Em um jogo possivelmente truncado como esse, as bolas aéreas podem sim fazer diferença, como eu falei no jogo anterior que a gente comentou da Roma, e o Empoli tem pontos negativos e positivos. É uma equipe que sofre bastante de cabeça, mas também que consegue marcar bastante de cabeça, e a Juventus tem esse fundamento muito bem definido, principalmente nos escanteios. Aliás, foi no escanteio que conseguiu um empate no último lance contra a equipe do Sevilha em Turim, para levar, né, uma eliminatória viva para a Espanha. Infelizmente não conseguiu se classificar. Se você é trader por aqui, se vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu te aconselho vir sem viés, sinceramente, por mais que a Juventus tenha muito mais camisa e tenha vencido o Empoli nas últimas vezes que eles se enfrentaram, a Juventus pode estar um pouco mais baqueada e, obviamente, pode estar um pouco sem tanta vontade de acelerar desde o início. Pode ser um time que vai melhorando gradativamente, com algumas substituições. Então, assista o jogo, né? Quem sabe a gente não pega uma Juventus mais agressiva no início, dá para aproveitar. Caso isso não aconteça, você possa ficar de fora. Tá? Cuidado com as bolas aéreas das duas equipes. Se você é Panther, se for trabalhar a favor da Juventus, eu te aconselho o empate anula. O Empoli não tem nenhum tipo de objetivo, nenhum tipo de ambição. Não teria por que o Empoli vencer esse jogo, a não ser por jogar dentro de casa, ou talvez por fazer bonito contra uma equipe gigantesca, para tentar fechar um contrato, etc. Algum jogador querendo se destacar. Tirando isso, numa balança, a necessidade está muito mais do lado da Juventus, que precisa pelo menos empatar para chegar mais perto da Liga dos Campeões, e se vencer, garante. Então, se for para trabalhar o mercado de resultados, eu te aconselho esse empate anula da Juventus, porque não me surpreenderia com um pouco de desmotivação depois da eliminação que a Juventus acabasse empatando essa partida. O Empoli vencendo já me surpreenderia bastante. Em relação ao mercado de gols, eu vou te aconselhar a trabalhar esse jogo somente no live, nesse cenário do over 1,5, se eu entender que a Juventus está motivada para vencer essa partida, né? Porque a Juventus tem um contra-ataque muito veloz, Vlahovic, com Chiesa, com Milik, se estiverem disponíveis, o Di Maria. Se estiverem disponíveis o que eu listei e a Juventus demonstrar interesse, pode ser interessante o over 1,5, porque se a Juventus sair na frente, o Empoli pode se expor e a Juventus tem espaço para contra-atacar. E também podemos ter um cenário bom de ambas marcam, né? O mercado não acredita, mas eu imagino que uma situação para 2 gols pode ser interessante, até tendo o Empoli também marcando por aqui. Mas eu só te indicaria trabalhar no live para verificar qual é o tipo de interesse, principalmente que a Juventus está colocando nesse jogo. Se eu perceber uma Juventus desinteressada, desmotivada e até cabisbaixa depois desse título perdido, eu ficaria de fora, tá? Muito cuidado. Às 16 horas na Premier League, o Newcastle precisa apenas de um empate contra o
extremamente ameaçado Leicester para se garantir na Liga dos Campeões do ano que vem, mas eu acho muito difícil que o Newcastle venha para esse jogo apenas para empatar. Afinal de contas, foi uma temporada deslumbrante, a torcida tá nas nuvens e deve apoiar o time rumo a mais uma vitória, até porque ainda tem essa briga pela terceira colocação com o United. Se empatar, de quebra já garante uma vaga na Liga dos Campeões na temporada 2023-2024, porém, se vencer, ainda tem essa disputa, além da classificação, ainda tem essa disputa com o United, que está na cola ali na mesma pontuação. Para o Leicester, a situação é mais complicada. O Everton empatou hoje no último lance com o gol do Mina, no último suspiro mesmo contra a equipe do Wolverhampton, e se manteve viva. Deixa eu tirar o zoom por aqui, olha só. O Leicester tem 30 pontos, o Leeds tem 31, o Leeds ainda joga, se eu não me engano, nesse domingo. O Everton jogou no sábado, agora empatou, foi a 33, o Nottingham Forest já foi a 37, com uma vitória sobre o Arsenal. Então, para o Leicester, acho que o grande concorrente acaba sendo o próprio Everton. Então, o Leicester tem que vencer de qualquer maneira, porém, se a gente levar em consideração o último jogo que o Leicester fez em casa contra o Liverpool, parece que o Leicester não tá tendo mais de onde tirar força. Parece que o torcedor já não tá acreditando tanto no jogo contra o Liverpool, teve vaia para a equipe, mesmo jogando contra uma equipe muito forte como o Liverpool, e a situação não é fácil. Então eu imagino um Leicester vindo para cima de qualquer maneira para tentar vencer esse jogo, e o Newcastle tendo a oportunidade de, obviamente, contra-atacar. Se estiver na frente do placar, então, se o Newcastle abrir o placar, a situação para o Leicester fica muito complicada. Rapidamente, utilizando o PDF de apoio, a gente vai só comprovar que o Newcastle é de fato muito favorito por aqui, quase 60% de vitória, sai na frente em quase 60% dos jogos também, uma equipe que toma poucos gols, que marca bastante. O Leicester também tem um ataque muito forte, mas acaba tendo uma defesa muito vazada, tá? No primeiro tempo eu não consigo ver tanta superioridade no Newcastle, é uma equipe que toma poucos gols, que tem um número de derrotas bem reduzido, mas não tem tanta superioridade assim. No segundo tempo, eu tenho uma melhora do Newcastle no número de vitórias, principalmente, mantém-se o número de derrotas baixo, mas o Leicester também melhora ofensivamente, só que defensivamente é uma equipe que passa a tomar mais gols e o número de derrotas segue muito alto. O Newcastle tem uma excelente bola aérea, o Leicester não toma assim tantos gols de bolas aéreas, mas o Newcastle vem marcando com muita frequência, marcou 2, um contra e um normal contra a equipe do Brighton, no último jogo que fez em casa, se não me engano foi 4-1 o último jogo do Newcastle contra o Brighton. A última derrota da equipe em casa foi contra o Arsenal, se eu não me engano somente 2 equipes conseguiram vencer o Newcastle na casa dele. Foi o Arsenal e mais alguém que eu não me recordo, mas realmente é uma equipe muito difícil de ser batida e o Leicester fora de casa só tem 4 vitórias. Então a situação é bem complicada. Se você é trader assim como eu e vem para trabalhar a favor do favorito, né, numa bolsa esportiva, a ideia que a gente costuma ter nesse tipo de situação é de um Newcastle pressionando, empurrando o Leicester para trás, exibindo toda a sua superioridade. Porém, como é uma situação extrema do Leicester, de desespero, de nervosismo, isso pode fazer com que o Leicester suba tanto as linhas, tanto, e acabe oferecendo para o Newcastle não só espaço para contra-atacar, mas também a possibilidade de errar algum passe pela quantidade de pressão que o Leicester pode exercer. Então acaba sendo um jogo que talvez se direcione mais para o mercado de gols do que para uma tranquilidade no match odds. O mercado vai confiar no Newcastle, vai tranquilizar e vai estabilizar a saúde do Newcastle, mas a gente pode ter assim um risco maior de sofrer um gol do nada do Leicester, caso o Leicester venha com esse empenho todo. Então eu prefiro olhar mais para o mercado de gols do que propriamente para o match odds. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu vejo valor nessa vitória do Newcastle dado ao desespero do Leicester, mas com essa cotação a 1,36, eu não te indico. Nem a vitória nos 90 minutos e nem no HT. Principalmente no HT, onde o Newcastle não costuma ser tão superior assim. Eu gosto de pensar para esse jogo, pelo fator de necessidade extrema, 2 situações. Ou você buscar o over 2,5 no pré-live, que eu acho a pior das opções, porque a cotação está muito esmagada. Ou você esperar o Newcastle sair na frente, ter o Leicester desesperado vindo para cima, e aí sim buscar o mesmo 2,5 numa situação mais avançada do jogo, talvez ali no início do segundo tempo, ou no final do primeiro tempo, com uma cotação um pouco mais alta. Já tendo o Newcastle na frente, já tendo o Leicester se expondo. Eu acho a opção mais sadia por aqui, tá? Porque 1,44 no over 2,5, eu acho que você poderia esperar essa cotação melhorar para pegá-la um pouco mais alto, tá? Porque é um jogo que tem tendência de gols, ele pode ser, assim como foi no Newcastle e Brighton ali, com 5 gols, ele tem esse potencial, mas tá uma odd muito esmagada, tá? Outra coisa que pode acontecer, um cenário ruim, seria o Leicester sair na frente e se fechar, armar um casulo ali atrás, tentar não deixar o Newcastle fazer o seu gol, porém, o Leicester fechado significa que eu vou ter a principal arma do Newcastle aparecendo o tempo todo, que seria as bolas aéreas e o levantamento para a área. Então pode ser uma estratégia mais kamikaze assim do Leicester. Mas enfim, o Leicester não tem muita
muitas escolhas, né? Então eu prefiro me direcionar para os gols, mas eu acho que o valor vai estar mais no live, né? Mais no ao vivo, para não usar termos no inglês o tempo todo, do que propriamente no pré-jogo. Nos jogos pré-gols essa segunda-feira eu separei um jogo da terceira divisão da Alemanha, do Meppen contra o Dinamo Dresden. O Dresden ainda tem chance de se classificar direto para a segunda divisão, mas precisa vencer os seus 2 jogos para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. E a equipe do Meppen, deixa eu tirar o zoom por aqui, ó, é a 18ª, ainda tem chance de escapar do rebaixamento. É muito difícil, mas ainda tem chance. Por isso que eu acho que pode ser um jogo interessante para gols, assim como foi hoje, por exemplo, o Elversberg com o R1 Wiesbaden. Provavelmente a gente não vai ter conformismo de quem está atrás do placar. Dificilmente a gente vai ter esse tipo de situação, então mesmo com um jogador a menos, como esteve, por exemplo, o R1 Wiesbaden, a gente vai ter o time indo para cima. Essa cotação do Dresden é muito esmagada, ela pode prejudicar nossas cotações de gols, né, que ficam realmente muito baixas, mas na minha opinião pode ser um jogo para gols, de preferência se você trabalhar no live, tá? E como vai ser um jogo isolado, 2 horas, é possível que tenha stream para você trabalhar nesse jogo, tá bom? E nos jogos extras, eu separei um jogo à noite, o jogo do Cruzeiro com o Cuiabá. Gosto de pensar nesse Cruzeiro empate anula se você vai trabalhar numa casa de aposta, mas no trade eu olharia com muito carinho também esse layer para a equipe em campo ao Cuiabá, principalmente se o Cruzeiro conseguir fazer uma boa marcação-pressão impondo o seu jogo dentro de casa. Se o Cuiabá tiver muito contra-ataque, jogar de uma maneira reativa e tiver saindo o tempo todo para contra-atacar, aí é um jogo para ficar de fora, mas o Cruzeiro vem de um bom jogo contra o Grêmio fora de casa, um bom resultado na Copa do Brasil, apesar de ter tomado um empate, pode chegar mais próximo aqui do líder Botafogo, né? Tem 12 pontos, pode chegar a 15 pontos, e dentro de casa o Cruzeiro tem 2 vitórias e apenas uma derrota, tá? Como visitante o Cuiabá só venceu uma, então gosto muito de olhar esse jogo com bastante carinho, apesar de ser 8 horas da noite de uma segunda-feira, é o que a gente tem para trabalhar. Agora sim, se você chegou até aqui, primeiro de tudo eu peço o like no vídeo, mesmo que você não vá se inscrever, se você já estiver indo embora, não gostou do canal, mas deixa o like no vídeo que ajuda muito. Eu sei que você esqueceu de deixar o like, então por favor deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, tá? Eu faço aqui com o maior carinho para vocês, e se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Fica com Deus, um grande abraço e até terça-feira.